Olá, queridos. Eu sou o Ricardo Feltrin. Eu estou fazendo coberturas de vários assuntos, alguns são longos e alguns provavelmente são até eternos, que é essa questão, por exemplo, do movimento woke, da chamada lacração aqui no Brasil. Eu não conheço nenhum outro termo que possa resumir o que é esse movimento. Eu sou jornalista, me considero um humanista, sou totalmente a favor da diversidade, nem tem como você ser contra a diversidade, mas principalmente da inclusão. E eu venho de uma cultura de uma empresa, por exemplo, a Folha, que sempre teve inclusão, que sempre a mulher teve um espaço muito maior até do que o homem. Eu contei que em 23 anos, praticamente todas as minhas chefes, todas as minhas diretoras foram mulheres. Então, eu tenho essa cultura na minha vida, tanto familiar, né, não da família, mas da minha eh, convivência dentro da família. Eu aprendi a ser tolerante, aprendi a fugir desse machismo asqueroso que tem no mundo e profissionalmente eu fui muito bem educado. Mas, mas tem essa história que começou em 2017, se aprofundou em 2020, que é a questão desse movimento woke, né, que vem, já falei 1000 vezes, não custa repetir, vem da contração da palavra em inglês awake, que significa acordado. Foi um movimento que começou no final do século XIX, com uma importância enorme para a sociedade, lutando contra a escravidão. Ficou adormecido aí por mais de um século, e aí em 2017, 2020, ele renasce com uma força muito grande e com um comportamento absolutamente autoritário, que ele acaba entrando nas empresas e tentando transformar a diversidade, a inclusão, numa obrigação em cada ponto da empresa. Ou seja, quando esses departamentos de diversidade, equidade e inclusão, DEI em português, acabam entrando na empresa, e isso se aprofunda, cresce a partir de 2020, em todas as empresas dos Estados Unidos. No Brasil, não, porque aqui a empresa não tem nem dinheiro, né? Está todo mundo quebrado. Mas nas grandes empresas se tornou uma obrigação. E aí começam essas entidades a favor da diversidade a exigir que as empresas contratem negros, trans, pessoal LGBT, pessoas com deficiência, idosos. E as empresas que entravam nessa política passaram a ser listadas em rankings. Olha, tal empresa é competitiva, tal empresa está fazendo sua meta de diversidade, merece prêmios, merece parabéns. Isso foi se tornando, gente, um movimento autoritário dentro das empresas que acabou dando prejuízo. E agora, com o Donald Trump, que ontem assumiu o governo dos Estados Unidos, 47º presidente dos Estados Unidos, a coisa vai aumentar. Ele falou que vai tirar isso, essa obrigação woke das universidades, e já tomou uma atitude em termos governamentais, porque ele acabou com o Departamento de Diversidade, Equidade e Inclusão. A Isabelita está fazendo zona aqui. O que está quebrando aí? Ele acabou, desculpa, gente, tem um gato hiperativo, dá isso. Ele acabou com o Departamento de Equidade e Inclusão do FBI. O FBI estava há anos aí, desde 2020, nessa política. E aí eu fico pensando, né? Você contratar, isso aí é o Jorge Patel, novo diretor do FBI. Aí eu fico pensando, para que serve o FBI? Proteção do Estado americano. O que ele precisa? Igual a NSA, igual a CIA. Gente, ele precisa dos melhores, para não acontecer outro 11 de setembro, para não acontecer outro ataque ao Pentágono, enfim, né? 11 de setembro. Então você precisa do melhor hacker, você precisa do melhor químico, do melhor engenheiro, do melhor investigador, do melhor jornalista, né? Eles têm jornalistas também, o FBI, do melhor espião, tudo. Você imagina que você colocar antes da segurança de um país a obrigação de você cumprir uma cota. Olha, gente, é absolutamente ilógico.
É ilógico. E isso estava acontecendo com outras empresas. O que aconteceu com o FBI foi a mesma coisa. O Trump está botando fim a tudo isso. Você não pode escolher, você precisa do melhor engenheiro de todos, você precisa do melhor sujeito, programador, Java, sei lá o quê. E aí você tem um cara que é muito, muito bom, o outro que é bom, mas ele é, sei lá, trans. Então você tem que contratar o outro. Então, gente, não tem cabimento isso. Eu acho que não é esse o caminho. Eu acho que essa política woke, principalmente no Brasil, porque o Brasil se tornou um megafone desse movimento woke, e ele não consegue instalar em nenhuma empresa do Brasil, com exceção da Globo, que eu já disse que é hipócrita. É, porque tem ali trans, tem negros, tem o movimento LGBT em todas as novelas, mas, por exemplo, eu sempre falo da hipocrisia de não ter oriental. Você tinha o quê? Dani Suzuki, Carol, esqueci o nome dela, que hoje é professora, inclusive. Quem mais? Sabrina Sato, Bruna Aiso, e depois você não tem mais nada. Então, por que que você está falando que você tem toda a diversidade e você não prestigia ou não dá espaço para asiáticos, para orientais, por exemplo, né? Então, isso é uma hipocrisia que tem no Brasil. E do lado dos Estados Unidos, você tem agora Zuckerberg anunciou o fim do departamento lá também. Elon Musk já tinha anunciado o fim lá no X, mandou embora, aliás, 80% da força de trabalho. Você tem também Jeff Bezos, dono desse monstro chamado Amazon, que também acabou com esse movimento. Na semana passada, retrasada, a Boeing anunciou que também está fora dessa história. No final do ano passado, a maior produtora de máquinas agrícolas do mundo, né, a John Deere, já disse, inclusive, tem uma música do Steve Morse que chama John Deere, tal a importância que ela tem para a agricultura norte-americana, assim como a Caterpillar. A John Deere saiu do movimento woke, assim como a Caterpillar. Então, vejam, as empresas estão percebendo que esse movimento é prejudicial a elas. A Jack Daniels viu quase a qualidade do seu uísque mudar por causa disso. Então, não tem muito sentido mesmo, né? Eu vou falar para vocês, eu não estou otimista com o governo Trump de forma nenhuma. Não é da minha conta, não sou americano, mas eu penso como humanidade. Eu não sei o que vai virar. Estou vendo as pautas que ele está anunciando aí, são bastante radicais, né? Tomar de volta territorialista, querer tomar de volta o Panamá, querer anexar o Canadá, gente. Não, anexar o Canadá, ele vai ter que mudar o país inteiro, porque é o país mais woke do universo. Entende? Então, eu estou meio assustado com tudo isso. Vai taxar produto brasileiro, vai fechar, vai estar falando em expatriar, né, em deportar milhões de imigrantes. Eu achei que tinha 300 milhões, né? Mas não são, não tem 3 milhões aí, nem é tudo isso. Uma força de trabalho que muitas vezes está em funções que ninguém quer, não é? Também está ameaçando, será que ele vai mandar embora também todos os cérebros indianos, europeus, russos que estão nas universidades? Será que ele vai abrir mão desses cérebros também? Então vamos ver o que vai acontecendo. Eu não estou otimista de forma nenhuma, eu não sei o que vai acontecer e a gente tem que esperar. Mas de qualquer forma, dentro dessa questão desse movimento woke, que começa com Abraham Lincoln, lá na abolição da escravatura, e esse movimento fica adormecido até 2017, ressurge com o movimento Me Too, com o movimento Black Lives Matter, e aí as empresas passam a ser praticamente obrigadas a ter esse departamento, quando elas percebem que elas estão tendo um baita prejuízo, porque além de ter muitas vezes a produtividade reduzida em outros cargos, também causa uma revolta dentro das equipes, porque tem muita gente, por exemplo, o cara está lá há 20 anos na empresa, esperando um cargo de gerente. Quando surge a oportunidade, e ele é absolutamente capaz para isso, chega o departamento de DI e fala: não, 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 ele é branco, loiro, cisgênero, não dá, hétero, então vem aqui, vai esse aqui que é LGBT. Isso não tem condição, muito menos para um órgão como o FBI, que está incumbido de proteger os Estados Unidos
e evitar atentados e investigar mortes, investigar casos horríveis aí. Não pode ficar submetido. Isso aí deixa para a Globo. A Globo está fazendo isso de uma forma hipócrita, cínica, né? Como eu disse, né? Não tá. Nem idoso não estão contratando, né? Nem PCD, você vê deficientes nas novelas da Globo. Então, né? Então é só conversinha da boca para fora, tá bom? Gente, eu me chamo Ricardo Feltrin, vocês viram? Eu nem fico pedindo para vocês se inscreverem, colaborarem com o canal, apoiar o jornalismo independente. Eu sou independente. Aqui eu falo o que eu quero, né, dentro de todo o ambiente democrático, respeitoso. Não quero que esse canal caia, inclusive sendo o máximo possível respeitoso, fazendo jornalismo raiz, né, de apurar as coisas, já tentam tirar o canal. Você imagina se eu não fosse democrático, né? Então, de segunda a sexta, se você quiser se inscrever no canal, você fortalece ele, sempre. E os membros têm conteúdos exclusivos, aquele ovinho lá. Você se torna um ovinho, depois vai virar um pato, e depois é quase como o Pokémon. O problema é que não tem outros Pokémons a não ser os patos. Você vai virar pato de bronze, prata, ouro, diamante, e falta outro. Acho que eu vou criar o Adamantium. Tá bom? E de segunda a sexta, o nosso popularíssimo Jornal dos Feltrinos, que é um jornal conhecido como Jornal dos Coices. Beijo deste ogro mais fofo do YouTube brasileiro. Quiçá do bairro, no máximo.